Por que vai haver esse levante, pastor Oziel, contra o povo de Deus? Qual é o propósito? Vê aí Ezequiel 36:8. Vamos lá. 36:8. Isso. Mas vós, ó montes de Israel, Sim. vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, Isso. porque estão prestes a vir. Aí está falando da prosperidade, não é isso? Agora o 38:8. 38:8. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos, os montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos e todos eles habitarão seguramente. Está vendo? Aí é o verso 8, não é isso? Verso 8. Então preste bem atenção. O que acontece? Israel está seguro, Israel está bem, Israel está em paz. Só que Deus agora vai levantar povos estrangeiros contra Israel. Por que Deus vai fazer isso? Se Israel está bem, se Israel está em paz, se já passou o cativeiro, se já passou tudo, por que Deus vai levantar contra Israel esse poder estrangeiro com várias nações? Sabe qual é o segredo? O segredo é que aqui nós vamos ter uma complicação que está dentro da soberania de Deus. Porque como Deus vai ter que punir os pecadores, vai ter que punir as nações ímpias, ele vai levantar quem? As nações como representantes ali, ó, Gog e Magog. Aqui eles vão levantar essa nação vai levantar Gog com os seus confederados contra Israel. Por que, pastor Oziel? Porque Deus quer abater os inimigos, os adversários de Israel, e vai fazê-los lutar contra o próprio Israel. Eles vão lutar contra Israel, e nesse ato de levantar contra Israel, Deus vai manifestar a sua glória. Vamos ver aí, só para vocês terem uma ideia, Ezequiel 39, nós vamos já para lá. Esse é o capítulo, vê o 39, 21 a 22, vai lá. 21. E eu porei a minha glória entre as nações, Isso. e as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. Por exemplo, nessas nações que vão se levantar contra Israel, Deus vai abatê-los, e eles vão saber quem é o Senhor. Tanto Israel como as outras nações. Estão percebendo agora o trabalhar de Deus? Então Israel está em paz, está tranquilo, está na paz dele. Deus vai levantar essa nação encabeçada por quem? Por Gog. E aí vem a questão mais interessante. A questão mais interessante. Eu vou pular essa daqui, depois eu volto. Vocês me lembram. Aí vem a pergunta, quem é? Quem é Gog? Está aqui. Filma aqui, Caio. Olha aqui, ó. Você tem aqui Magog, não é isso? Você tem Magog, no grego. Magog, você tem aqui, ó, Magog, que é no hebraico. Quer dizer montanha. Um rubenita, quer dizer um príncipe. Então, quem seria Magog? Hein? Quem seria Magog? Quem seria Gog? Aliás, quem seria Gog? Não é Magog. Gog é quem? É um príncipe. Esse Gog aqui, ele é um chefe, nós vamos já falar dele, não é isso? Que é a palavra Rosh no hebraico, que é cabeça, que pode ser elevado, pode ser poderoso, não é isso? Esqueci de colocar aqui, Rosh, que esse aqui é o príncipe. Ele vai criar, Gog vai criar uma confederação de nações para ir batalhar contra quem? Contra Israel. Vocês agora entenderam por que ele vai batalhar contra Israel? Porque Deus, para abater os gentios e os inimigos do seu povo e punir a grande tribulação, ela vai ter dois propósitos. Um, purificar o Israel, que vai entrar para o milênio, os que vão crer no Messias. Dois, punir as nações ímpias, pecadoras. Olhem para cá. Todas as nações da terra que apoia tudo que não presta, aborto, droga, ilegalidade, sem vergonhice, o Senhor Deus um dia as punirá, todas.
Ele abateu o Egito, ele abateu a Babilônia, ele abateu a Síria, ele abateu a Grécia, ele abateu Roma, que tinha maior vergonhice, imperadores e imperatrizes que traíam seus maridos. O Senhor abateu, porque Deus está no controle. Agora Deus vai levantar esse povo contra Israel e vai levá-los para o Monte Santo. Eles vão se levantar e lá Deus vai lutar em favor de quem? De Israel. Deus vai lutar em favor de Israel. E aí vocês podem analisar que esse levante aqui de Gog contra o povo de Deus. Vamos analisar. É muito importante que a gente atente para essa questão bem aqui. Você tem esse Gog aí, que ele vai ter nações com fé, e ele vai ter um reino. Qual é o reino dele? Cadê aqui? Qual é o reino dele? Magog, não é isso? Magog, olha aqui, ó, Magog, não é isso? Mas só que quando nós analisamos aqui para Magog, você pode entender que esse Magog, primeiramente, Gog é um príncipe. Magog, na verdade, está falando do quê? Está falando de é como se fosse também um povo, mas se vocês analisarem aqui, é um reino. É um reino composto de dois povos, nós diríamos assim, mais ou menos, de dois povos, que na verdade esse reino composto aí não é de dois povos, é melhor, de duas regiões, que essas duas regiões, elas estão aí presentes no próprio texto. Olha aí, é a região de Meseque e a região de qual? E Tubal. Está aqui, ó, Meshec e Tubal, como muitos falam aí. Se vocês analisarem bem, ouçam bem, você tem aí, como nós falamos, esse Magog, que pode ser terra de Gog, mas também, se você for para Gênesis 10, era uma referência a um dos filhos de Noé, não é isso? A um dos filhos de Noé. Então a primeira coisa que você tem que entender aqui é que esse Gog, ele vai se levantar, ele é um chefe, ele é um príncipe, ele é um cabeça que vem da região norte. E ele vai confederar algumas nações para se levantarem contra quem? Contra Israel. Aí você tem aqui o reino dele, que é composto de duas regiões. Quais são as duas regiões? Isso, as duas regiões, elas estão aqui, olha, são essas duas aqui. Se nós analisarmos, eu coloquei aí no hebraico, você tem aí a tradução correta, Meshec, que é progenitores, olha aqui, ó, Meshec, quer dizer aqui, escolhido, não é isso? Progenitor dos povos do norte. E aí você tem Tuval, que aqui na verdade, tu serás trazido, é o sentido, filho de Jafé, leste da Ásia Menor. Então, o que você tem aqui? Você tem Gog, que é o príncipe, você tem Magog, que aí você pode observar que na verdade esse Magog é composto de duas regiões, como nós estamos falando. E essas duas regiões que nós colocamos aqui, denominadas Meshec e Tubal. O interessante é que dentro do contexto de Israel, a ênfase aqui desses nomes não é para países. Alguns falam mais de regiões. Então, muito cuidado para você não confundir isso aqui. Então, quando você chega aqui, você tem esse Gog, que é príncipe, que vai se levantar contra o povo de Deus e que ele vai aliar com ele alguns povos. E aí o mais interessante agora é nós atentarmos para os aliados. Quem serão aliados? Onde foi que você colocou, pastor? Colocou os aliados? Não, né? Não. Mas você vai observar. Abra aí a sua Bíblia em Ezequiel, vamos lá, para Ezequiel 38. Vamos lá, Ezequiel 38, aí nós vamos para o versículo 5. Vai lá, verso 5. Persas, vamos lá. Alguns falam de Irã, que são os persas. São os aliados de Gog. Qual é o primeiro aliado? etíopes, persas. Primeiro é Irã, vamos lá. Primeiro é Irã, que são os persas. Depois? Etíopes, vamos lá. Os de Put. Gomer.
Pode ler o versículo todo. Pode ler o versículo todo. Pode com ler. eles todos com escudo e capacete, Sim. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma da banda Isso. do norte, Sim. e todas as suas tropas consigo. Sim. Aí já foi até o 6. Pronto, tá bom. Agora, eu vou pedir para o pastor Luiz, nós vamos colocar aqui, coloca bem aqui do lado, vamos lá. Vamos colocar os aliados, coloca assim, aliados de Gog. Quem são esses aliados? Aí o pastor colocou aí pelo texto bíblico, peças, aí você coloca Irã, ok? Peças. Irã, ok? Aí o senhor coloca agora em seguida leste da Europa, que aí você vai ter aí Gomer, bota entre parênteses, ok? Gomer, vamos lá, Gomer. Aí o senhor coloca o terceiro, centro e norte da África, centro e norte da África, são os aliados de Gog, vamos lá. Colocou centro e norte da África, entre parênteses, aí o senhor coloca Push, Cush, pronto, Put, Cush, pronto. Aí agora coloca o outro, Togarma, né? Togarma, né? Que Togarma, aí o senhor coloca Turquia, ok? Turquia, ok? Então deu quantos aí? Vamos lá? 4. Primeiro nós temos os persas, não é isso? Nós temos leste europeu, o Gomer, não é? Nós temos o centro norte-africano, Put, Cush, não, 5. E nós temos a Togarma, que é a Turquia. Então quantos aliados? 5 aliados, não é isso? Vamos. É isso, mas está aqui, está certo. Put, está certo. Não, tá bom, está certo. Olha aqui, ó. Primeiro, Irã, nós temos depois Gomer, nós temos, e nós temos, deu quanto? 5. Então, eles dizem que serão aliados de quem? De Gog, que vão fazer força contra quem? Contra Israel. E esse exército, essa confederação com os seus exércitos, serão poderosos demais com as suas armas, com as suas forças, que vão entrar e vão batalhar. Mas Israel será vitorioso. Por que será vitorioso, pastor Aziel? Vamos analisar isso, que o próprio Deus aqui, ele vai usar algumas armas. Eu coloquei aí a destruição de Gog. Vamos lá, 19 e 20 do 38. Olha a destruição deles. 19 e 20. 19. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Isso. De tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Isso. E todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes cairão, os precipícios se desfarão, isso, e todos os muros desabarão por terra. Pronto, 21. Porque chamarei contra Gog a espada. Chamarei contra Gog o quê? A espada. A espada, vai. Sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová, a espada de cada um se voltará contra seu irmão. Está vendo? Então o que acontece? Eles vão sofrer uma grande derrota, que eles vão passar, à luz do próprio texto, 7 anos para retirar os escombros, e vão passar 7 meses fazendo o quê? Enterrando os seus. Isso era para mostrar como o exército era forte, era poderoso, e Deus abateu 7 meses enterrando quem? Mortos. Deixando claro que se o exército era grande, era poderoso, mas Deus entrou em cena e deu vitória para o seu povo. Ou seja, Deus vai destruir essas nações confederadas pelo grande príncipe, não é isso? O príncipe, que aqui ele vai fazer a confederação, Gog, vai fazer essa confederação, não é isso? É muito interessante que quando a gente lê essa palavra, essa consoante, até eu falei na aula passada, essa consoante aqui,
que é o resh do hebraico, aí você lê rosh, né? Você lê rosh, não rosh, é rosh, né? E aí você pode observar que esse rosh, que é o príncipe, que é o cabeça, que é o líder, ele vai confederar essas nações que se tornarão aliados dele para batalhar com quem? Contra quem? Contra Israel. Então você tem que observar aí que esse Magog aí, na verdade, é uma terra de Gog, mas é o segundo filho de Jafé, neto de Noé, progenitor das tribos, que na verdade aí está falando desse homem que vai se levantar contra Israel. Agora, deixa eu dizer uma coisa antes de nós seguirmos com o texto. Nós temos que ter cuidado na seguinte coisa. Você tem no livro do Apocalipse a batalha do Amargedon, que são as reuniões de nações que vão se unir para batalhar contra o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Deus vai destruí-los. Depois é que vem a implantação do milênio. Depois do milênio, já no final, uns vão se revoltar contra Cristo. Satanás, está lá em Apocalipse capítulo 20, será solto, e ele reunirá alguns para lutar contra o Filho de Deus. Entenda que essa expressão Gog e Magog de Apocalipse, João pegou para dar vivacidade ao seu conto histórico, mas não é o mesmo Gog e Magog do capítulo 38 do livro de Ezequiel. Então você tem que fazer distinção entre a batalha do Amargedon, que não é a mesma do capítulo 38 de Ezequiel. Você tem que fazer distinção entre a batalha do término do milênio, que é a batalha quando Satanás vai ser solto e vão tentar lutar contra o Senhor Jesus Cristo. Em Amargedon, eu vou já botar, eu coloquei isso aqui, olha. Isso, está aqui, ó. Em Ezequiel 38, 39, você tem aqui, conduzidos por Deus. Deus é quem vai conduzir para essa batalha. Limitado o número de nações. Olha aqui as nações que eu falei aqui. Aqui deu quantas? 5. Limitado o número de nações. Aí você tem um sobrevivente aqui, como é? Um sexto dos sobreviventes dos invasores. E aí o que? Grande prosperidade em... Vocês se lembram que eles estão em conforto, eles estão em paz, não é isso? Pronto. Olha o de Apocalipse, conduzido pela besta. Quem é que vai conduzir a batalha lá do Gog e Magog, depois, já no final do milênio, para se reunir contra o Senhor? Quem é? A besta. E aqui quem é? No Ezequiel 38. E aqui quem é? A besta. Observe que lá, aqui é um número limitado de quantas? Nós falamos? 5. E aqui? É universal, todas as nações que vão se rebelar contra o Messias. Aqui nós temos um sexto dos... E aqui? Pronto, olha a diferença. Aqui, grande prosperidade em Israel. E aqui? Grande tribulação, intenso sofrimento em Israel. Então faça essa distinção. Olha aqui novamente, 38 e 39. A batalha de Ezequiel 38 e 39 segue-se a um período, não é isso? E aqui do Apocalipse segue um período de glória milenária, que é depois do milênio. O nome de Deus é profanado, e aqui Satanás chama o quê? Gog e Magog, que não tem nada a ver. Nessa daqui eu estava falando do Amargedon, e aqui eu estou falando de Gog, lá do capítulo 20, que essas duas batalhas não tem nada a ver. Só estou comparando para que você não confunda o Gog de Ezequiel 38 com o Gog de Apocalipse, capítulo 20, e também não confunda o Gog de Ezequiel 38 e 39 com a batalha do Amargedon. Deu para entender aí? Vocês entenderam? É por isso que eu disse que é um pouco complicado hoje, mas aí vocês estão entendendo. Olha aqui, ó, essa do Amargedon, essa da Gog e Magog de Apocalipse, olha aqui, segue-se a um período, não é isso? Depois do milênio, não é isso? Olha aqui, ó, o Apocalipse 20. Olha de Ezequiel, o nome de Deus é profanado, não é isso? Aqui Satanás chama Gog e Magog. Deus chama Gog e Magog para fora. Aqui as nações serão seduzidas de toda a terra. A invasão vem do norte. E aqui as nações enganadas pelo diabo e se voltam contra Deus. Aqui é para saquear Israel. Então, faça essa comparação, fazendo essa distinção. Aqui eu já estou respondendo tudo isso aqui. Então, observem bem que agora você tem aqui quem é
Meseque e quem é? Tubal. Nós já falamos aqui, olha, Mecheque, escolhido, progenitor dos povos do norte, não é isso? Tubal, nós temos aqui, tu serás trazido, filho de Jafé, leste da Ásia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que nós colocamos aqui, que lá em cima nós colocamos Gog e Magog, são símbolos, ou representam as nações ímpias do mundo inteiro, que vão lutar contra o povo de Deus. Nós colocamos ali também Meseque e Tubal, identificados como o quê? Com a Frígia e quem mais? A Capadócia. Sinônimos de quem? De Moscou e Tobolsk. Ou seja, eles dizem que esse Rosh, ou Rosh, não é Rosh, é Rosh, esse Rosh, por causa dessa palavra, olha aqui, eles vão dizer que é quem? A Rússia. E isso foi uma concepção totalmente sonora, que veio de Gessen, do alemão, e que, na verdade, não há nenhuma passagem da Bíblia, nesse texto, que diz que seria a Rússia. Não tem. E vários estudiosos do Apocalipse, de Ezequiel, dizem que aqui é uma referência direta à Rússia, o que não é. É por isso que eu disse no início que você não tem que ler fazendo comparações com os povos. Hoje uma nação pode estar em cima, amanhã ela pode estar embaixo. E o grande impacto escatológico no futuro vai depender do anticristo que vai estar no poder.